Você já perdeu mais de 3 horas respondendo mensagens repetitivas enquanto o relógio avançava e sua paciência minguava? Esse cenário é mais comum do que a maioria dos jovens admite hoje em dia. A verdade nua e crua é que gastamos tempo valioso com tarefas que poderiam ser executadas em segundos se a gente simplesmente soubesse delegar para quem não cansa. Eu já passei por isso e cheguei a uma conclusão direta. Automatizar não é preguiça, é inteligência prática aplicada no dia a dia. Quando a tecnologia assume o trabalho braçal, você ganha espaço para criar, pensar e respirar com mais calma, e é exatamente aí que entra o próximo passo. Mas o que poucos sabem é que por trás desse número existe um padrão que muda tudo o que a gente te contou até agora. Imagine ter um assistente que nunca dorme, nunca reclama e ainda segue um roteiro exato que você mesmo desenhou. O segredo não está em mágica, mas em conectar duas ferramentas que já estão disponíveis para qualquer pessoa com acesso à internet. Quando você junta a linguagem de programação mais amigável com um modelo de inteligência artificial avançado, o resultado é uma máquina de respostas que funciona no piloto automático. Vamos destrinchar esse processo peça por peça. Para começar, precisamos entender o que faz a mágica acontecer nos bastidores. Python é uma linguagem de programação que funciona como uma receita de bolo bem organizada, onde cada instrução segue a outra sem confusão. Quando você escreve um código nessa linguagem, está basicamente criando um caminho que o computador vai seguir passo a passo. O detalhe crucial aqui é a conexão com serviços externos, conhecida como API, que age como uma janela de comunicação entre o seu script e a inteligência artificial. Essa janela permite enviar textos prontos e receber respostas estruturadas sem precisar abrir o navegador nem clicar em botões manualmente. A próxima etapa envolve escolher a inteligência artificial que vai processar tudo o que você enviar. Claude se destaca nesse cenário porque entende contexto longo e mantém um tom natural nas respostas, o que é essencial para evitar aquele papo robótico que afasta qualquer leitor. Para usá-lo de forma automática, você precisa de uma chave de acesso, que funciona como um crachá digital, liberando a entrada no sistema da empresa desenvolvedora. Esse código único é inserido no seu script Python e garante que apenas você possa consumir aquele serviço. Sem essa chave, o computador fica travado na porta sem conseguir passar. Agora vem a parte prática, onde você monta o esqueleto do programa. O primeiro movimento é instalar uma biblioteca específica que já vem com todas as funções prontas para conversar com o modelo de linguagem. Essa biblioteca economiza horas de configuração manual e trata a conexão como se fosse um telefone com descagem direta. Dentro do seu arquivo de código, você define uma função que recebe um texto qualquer, empacota esse conteúdo em um formato que a máquina entende e dispara o pedido para o servidor. O servidor processa, devolve a resposta e o Python captura tudo para você usar do jeito que quiser. Se essa lógica fez sentido para o seu projeto, aproveita agora para marcar aquele joinha e se inscrever no canal, porque a gente vai detalhar os próximos passos com exemplos que funcionam de verdade. Voltando para o código, o próximo ajuste crucial é tratar os erros que podem aparecer no meio do caminho. A internet falha, o servidor pode cair e o seu programa precisa saber se recuperar sozinho sem travar a execução. Para isso, você cria um bloco de proteção que testa a conexão antes de cada envio e repete o pedido quantas vezes for necessário até obter sucesso. Essa resiliência transforma um script frágil em algo confiável. Quando a resposta finalmente chega, ela vem em um formato chamado JSON, que é basicamente uma estrutura de dados organizada com chaves e valores separados por vírgulas. Você não precisa decorar a sintaxe, apenas aprender a extrair o trecho exato que contém o texto gerado pela inteligência artificial. O Python faz isso facilmente usando funções nativas que leem essa estrutura como se fosse um dicionário comum. Basta apontar qual chave guarda a mensagem principal e salvar o conteúdo em uma variável simples. A partir desse momento, o dado está na memória do seu computador e pronto para ser manipulado como você desejar. O grande salto acontece quando você coloca esse processo dentro de um laço de repetição que roda sem parar. Um loop básico permite que o programa leia uma lista de perguntas ou mensagens pendentes, envie cada uma separadamente e guarde as respostas em arquivos organizados por data ou por categoria. Assim, você nunca mais precisa abrir a caixa de entrada e responder item por item. O sistema trabalha enquanto você estuda, sai para caminhar ou até dorme tranquilo. A única regra aqui é definir um intervalo seguro entre os envios para não sobrecarregar o servidor nem disparar alertas de uso excessivo. Depois que o laço de repetição está validado, o próximo passo é garantir que o programa rode em segundo plano sem depender da janela do terminal aberta. No seu sistema operacional, você pode configurar um agendador de tarefas que dispara o script em horários específicos, como de madrugada ou no início da tarde.
Assim, o computador executa o processo enquanto você faz outras coisas e só mostra o resultado quando volta para a mesa. Essa separação entre execução e monitoramento é o que diferencia um projeto amador de uma solução profissional. Basta ajustar os parâmetros de inicialização e definir logs que gravem cada ação em um arquivo de texto simples para consulta futura. Para garantir que as respostas não saiam genéricas ou desconectadas do seu objetivo, você precisa construir um prompt inicial que funcione como um manual de identidade. Esse texto de configuração define o tom, o nível de detalhe e até as palavras que devem ou não aparecer nas saídas. Quando você insere esse guia antes de cada pergunta nova, a inteligência artificial segue o mesmo padrão o tempo todo. É como treinar um estagiário que nunca esquece as regras depois da primeira orientação. O resultado é uma linha de resposta consistente que mantém a qualidade mesmo quando o volume de mensagens aumenta drasticamente. Nenhum sistema nasce perfeito no primeiro teste, então a fase de ajustes é onde você realmente ganha domínio sobre a ferramenta. Comece enviando perguntas simples e verifique se o Python está capturando tudo corretamente. Se a resposta vier cortada ou com formatação estranha, ajuste o parâmetro que controla o tamanho máximo do texto gerado. Às vezes, o modelo tenta ser criativo demais e inventa dados que não existem, então adicione uma instrução clara, pedindo apenas informações verificáveis dentro do contexto fornecido. Esse refinamento gradual transforma um código rascunho em um assistente pessoal que entende exatamente o que você espera. Manter um histórico das versões do seu código evita que você perca horas tentando recuperar uma configuração que funcionava na semana passada. Use um controle de versão básico que salve snapshots do arquivo toda vez que você faz uma alteração relevante. Se uma mudança quebrar o fluxo, você volta para a versão estável com um único comando e segue em frente sem estresse. Essa prática de organização é tão importante quanto a lógica da programação em si. Quem domina o versionamento nunca fica refém do medo de testar algo novo, porque sempre existe um caminho seguro para retornar ao ponto anterior. A aplicação prática vai muito além de responder e-mails ou mensagens de aplicativos populares. Você pode conectar esse fluxo a planilhas que geram relatórios automáticos, a fóruns que exigem moderação constante ou até a bots de suporte que triam dúvidas frequentes antes de encaminhar para um humano. A flexibilidade do Python permite misturar essa automação com outras bibliotecas que baixam arquivos, atualizam bancos de dados ou enviam notificações no celular quando algo sai do padrão. O limite à sua criatividade é a capacidade de mapear tarefas repetitivas que sugam seu tempo sem trazer retorno real para o seu dia. É importante manter os pés no chão quando se fala em uso contínuo de inteligência artificial via programação. Cada mensagem enviada consome uma quantidade de créditos que se traduz em dinheiro real ou em limites mensais de uso gratuito. Por isso, otimize os textos para que sejam diretos e evite enviar a mesma pergunta várias vezes por erro de configuração. Monitore o painel da plataforma para saber quanto já foi consumido e defina travas automáticas que pausam o script quando o orçamento atinge um teto seguro. Essa disciplina financeira separa quem usa a ferramenta com estratégia de quem só queima recursos sem propósito. Automatizar não significa abandonar a responsabilidade sobre o que sai da sua conta ou do seu canal. Sempre revise amostras das respostas geradas antes de liberar o fluxo total, especialmente se o assunto envolver orientações sensíveis ou dados pessoais. A inteligência artificial é excelente para estruturar ideias e acelerar processos, mas não substitui o julgamento humano quando a situação exige empatia ou nuance. Mantenha um canal de comunicação aberto para que as pessoas possam solicitar atendimento real quando a máquina não der conta. Esse equilíbrio protege sua reputação e mostra que tecnologia e humanidade caminham juntas. O caminho agora é copiar a estrutura básica que exploramos, colar no seu ambiente de desenvolvimento e começar a testar com perguntas do seu próprio cotidiano. Não espere o código perfeito antes de apertar a tecla de executar, porque a prática revela erros que a teoria nunca mostra. Ajuste os intervalos, refine os guias de estilo e observe como o tempo que antes era gasto em tarefas mecânicas volta para suas mãos. Você vai perceber que dominar essa automação é menos sobre decorar comandos e mais sobre entender a lógica por trás da comunicação entre máquinas. A porta está aberta. Transformar repetição em produtividade é um dos saltos mais inteligentes que você pode dar hoje em dia. Quando a gente aprende a delegar o trabalho braçal para o código, sobra energia para criar, planejar e viver com mais leveza. Essa autonomia não nasce da sorte, mas da decisão de testar, errar e ajustar até o sistema rodar sozinho. Leve esse conhecimento para os seus projetos e veja como sua rotina muda de figura nos próximos 30 dias. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.